Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo aqui no projeto Direto ao Ponto o Rangel Oliveira, né? Durante a semana aí nós anunciamos e eu estava dizendo a ele agora há pouco da minha alegria, da minha felicidade e da minha sensação assim de dever cumprido de ter o Rangel Oliveira aqui. Eu conversei com o Roberto Alarcon, que é nosso amigo em comum, nosso irmão em comum, e eu falei, olha, eu tenho esse desejo. O Roberto Alarcon entrou em contato e o Rangel prontamente atendeu, e eu estou muito feliz hoje. O Rangel Oliveira, que é professor, né, que é palestrante, que é coach, né, e um coach de sucesso, é bom que se diga isso. Eu acompanho sempre as redes sociais, acompanho sempre as histórias e estou muito feliz. E idealizador também do projeto Siga Seu Caminho, que ele vai contar o que é um pouquinho do projeto. Rangel, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. E é uma alegria imensa e os microfones aí abertos para as suas considerações iniciais. E aí já fazer uma apresentação sua. Tenho certeza que muita gente te conhece, mas muita gente quer te conhecer mais ainda. Cara, primeiro, gratidão. Muito obrigado pelo convite. Eu é que fico honrado. De fato, muita gente, não sei se escutando agora, me conhece. A minha terra natal é aí, Bahia. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu é que agradeço pelo convite. E as minhas palavras iniciais é a seguinte, cara. Eu acho que todo mundo nasceu para cumprir a sua missão. E é o que eu tento fazer. E eu acho que esse bate-papo vai ser muito gostoso para a gente falar um pouco sobre isso. Missão de vida, propósito de vida e para que você veio ao mundo. Eu vou tentar tirar isso aqui, o microfone, o fone de ouvido, Jefferson. Tá me dando eco, tá me atrapalhando um pouco. Eu acho que vai ficar melhor. Peraí. Dá para ouvir assim, não? Melhorou consideravelmente. Melhorou muito. Até o meu raciocínio estava atrapalhando. Então, fica à vontade. Então é isso, Jefferson. Eu agradeço. O Roberto Alarcon é um amigo do peito, do coração. Eu costumo dizer que ele é mais do que um amigo, é um irmão. E estamos juntos. Eu sou apaixonado pela minha cidade. É a cidade que eu nasci, cresci, Bahia. E é a cidade em quem eu tenho, assim, na qual eu tenho muitos amigos, muitas pessoas amadas, família. Minha família está toda aí praticamente, né? E é isso, cara. Eu hoje atuo como coach, como você falou, como professor, como palestrante, como treinador. Tem um projeto novo aí nas redes sociais, no formato online. E a gente vai poder falar de tudo isso um pouquinho à medida que a nossa live for se desenvolvendo. Gratidão mais uma vez pelo convite e obrigado a todos que estão aí nos assistindo. Muita gente já assistindo, algumas pessoas assistindo, e eu fico muito feliz, Angel. E assim, palavra sobre resiliência. E eu fiquei muito feliz com a forma didática que você explicava. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa temática, né? Eu estava, depois que nós fechamos essa live, eu também sou agricultor. Eu estava na roça, mexendo com as plantas, mexendo com as árvores, e estava analisando que as árvores que não tinham uma raiz profunda, elas ficavam muito abertas ao vento. O vento batia, elas ficavam tortas, voltava, algumas danificavam, não conseguiam mais ter o mesmo desenvolvimento. E eu comecei a pensar, nossa, eu acho que esse é um negócio legal para conversar com o Rangel. As plantas, as árvores que têm raízes profundas, elas não ficam tão abertas ao vento, não ficam tão frágeis ao vento como as que têm raízes rasas. Qual é a relação que isso tem com resiliência? Toda a relação. Total. Porque é bom que se diga o seguinte, resiliência ela é uma palavra emprestada da engenharia. Eu dava aula, inclusive, há alguns dias, talvez umas 3 semanas atrás, para os meus alunos, eu falava isso. A gente acaba vendo muitas palavras chegarem no vocabulário e às vezes elas surgem, ela tem origem em algum lugar. Resiliência é uma delas, porque o que acontece? O que é resiliência? Resiliência é a capacidade
você voltar ao seu tamanho original, ou seja, a ser você mesmo, mesmo depois de uma grande pressão. Então é mais ou menos assim. Vamos dar um exemplo aqui. Uma fábrica de bolas, por exemplo, eu até fiz um vídeo desse, uma fábrica de bolas, por exemplo, faz um teste para saber o nível de estresse dessa bola e como essa bola é resiliente. Então ela coloca, a fábrica faz um teste no qual é colocada uma pressão sobre essa bola, fica ali um determinado tempo, essa pressão tem um tempo. Depois dessa pressão sai e a gente vai percebendo que a bola vai tornando o seu formato aos poucos. Todas elas conseguem, algumas ficam deformadas e algumas poucas voltam ao seu tamanho original. Essas poucas que voltam ao seu tamanho original tem um nível de capacidade, uma resiliência maior do que trazendo para a nossa realidade humana. Resiliência é você ser capaz de, mesmo diante de uma situação, por exemplo, como a gente está vivendo agora, pandemia, isolamento social, econômico, política, mesmo diante de todo cenário aparentemente não real, né? Ativo, você ser capaz de não se deformar, de voltar ao seu tamanho original no sentido das suas emoções. Né? Eu até queria fazer um elemento aqui, porque hoje surgiu uma outra palavra que está bastante em moda agora, que é o antifrágil. Então, hoje já se fala no antifrágil. O cara, a pessoa que é estressada, ela em determinado momento como esse, e ela sai dele pior. Pessoa que é resiliente, ela entra nesse momento de crise, sai dele da mesma forma. Esse momento de crise, embora tenha o potencial de abalar, não abalou. A pessoa que é antifrágil, ele consegue usar o momento de crise a sair dele melhor ainda. É o caso de as pessoas, por exemplo, saírem de um momento mais generoso, mais solidário, ou trazendo para o mundo empresarial, empresa que consegue usar de criatividade e faturar, vamos dizer assim, ter um rendimento ainda maior no momento de crise. Então, esse já é o antifrágil, já estou falando do antifrágil. Mas o resiliente é essa capacidade de você voltar ao seu tamanho original, voltar mesmo, e não deixar que as emoções sejam abaladas, ou seja, Rangel, uma dúvida surgiu durante a resposta aí. A capacidade de resiliência, ela é inata ou ela é construída? Alguém que não é resiliente pode ser treinado, pode ser levado a ser resiliente? E quais são os mecanismos que fazem alguém que não é resiliente se tornar resiliente? Cara, assim, com absoluta certeza ela é treinada. Tem até um livro muito interessante, Mindset, é o nome do livro da Carol Dweck, que era uma pesquisadora americana. Ela fala sobre o mindset fixo e o mindset não me lembro agora a expressão que ela usa, mas é como se fosse um mindset fixo e um mindset e ele é flexível. Mindset é uma palavra que traduz para mentalidade, capacidade de você guardar sua mente dependendo de qualquer situação. Mindset, qual que é a sua mentalidade? Quais são as suas crenças? Então, essa pesquisadora, a Carol Dweck, vai usar essas duas metáforas, dizendo que o mindset fixo é a pessoa que tem uma mentalidade rígida e não está apta a aprender. Então, ela pode não ter essa capacidade, fazendo para a sua pergunta, de ser resiliente e continuar assim para a vida toda, como diz a canção, né? Gabriela Cravo Canela. Mas
há algumas pessoas que, mesmo não tendo essa capacidade inata, ou não tendo essas habilidades, ou vindo de uma família, por exemplo, disfuncional, em que todo o cenário, vamos dizer assim, contribui para que ela, de fato, não tenha esse tipo de mentalidade, mesmo assim, a Carol Dweck é treinada. Então, o que ela fala no livro é: não se preocupe se você... Ela tem alguns testes lá no livro para você fazer, né? E ela fala mais ou menos assim: não se perceber como alguém que tem uma mentalidade rígida. Porque você pode adquirir uma mentalidade, um mindset no qual você aprende, dependendo da circunstância. Então, sim, respondendo a sua primeira parte da sua pergunta, é treinar. E a segunda parte, também, ferramentas, o processo de coaching, ou até outras abordagens, psicoterapia, traz ferramentas e faz com que você treine esse mindset e se torne resiliente. Uma das coisas que eu digo, assim, primordial, fundamental, e sem a qual você não consegue se tornar resiliente, é o tal do autoconhecimento. É você conhecer a si mesmo. Porque é mais ou menos assim: consegue sair de uma determinada prisão enquanto não reconhecer que está nela. A gente tem muita dificuldade hoje, foi treinado assim, a reconhecer os nossos fragilidades, a nossa vulnerabilidade. E, ao contrário do que algumas pessoas, reconhecer a sua vulnerabilidade não é um ponto negativo, positivo. É elogiado a pessoa que reconhece a vulnerabilidade, as suas fragilidades. Então, qualquer uma dessas habilidades, por exemplo, vai trazer ferramentas na qual você vai trabalhar o seu autoconhecimento. Trabalhando o seu autoconhecimento, você vai perceber seus pontos fortes, seus pontos fracos. O que é que eu posso potencializar daquilo que eu já tenho de qualidade de habilidade? Posso trabalhar daquilo que eu tenho. São meus pontos fracos. Reconhecer isso é fundamental. Mas, respondendo a sua pergunta, tanto uma coisa quanto a outra. Tanto treinável quanto as diversas abordagens vão dar essa ferramenta para você. Legal, Rangel. Muito massa a tua resposta argumentada. E aí me surge, o professor Jefferson é um ser humano que tem muitas dúvidas, tá? Eu tenho muita dúvida, sabe? Eu gosto inclusive eu gosto de ter dúvida, né? Porque assim, a certeza cega, ela te faz te ficar um pouco estagnado, né? Estagnado quando você tem muita certeza. Então eu tenho dúvida. Tem alguma relação convergente entre resiliência e espiritualidade? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Como é que você colocaria essas duas vertentes, resiliência e espiritualidade? Tem. Cara, assim, espiritualidade é diferente de religião. É bom a gente já explicar, começando por esse ponto, né? Espiritualidade, ela é essa nossa capacidade de enxergar o mundo para além da matéria. Então, você sabe que está nesse mundo, que está nesse corpo, que se relaciona com pessoas, que precisa da casa, do carro, do trabalho, do dinheiro, mas tem consciência de que, para além de tudo isso, existe uma essência. Como Platão chamou de o mundo das ideias, por exemplo, e hoje a própria... Então, espiritualidade, você não necessariamente, ou não somente encontra na questão religiosa. Você vai começar a encontrar em todas as áreas do conhecimento. A filosofia ocidental é cheia, repleta disso. A filosofia oriental, então, nem se fala. A gente, infelizmente, não tem muito acesso à filosofia oriental, né? Nós conhecemos a filosofia a partir do Ocidente. Mas a filosofia oriental, ela traz também essa questão da espiritualidade. Aí você pega, por exemplo, a psicologia. Psicologia, se você vai estudar, ou pelo menos pesquisar a respeito de um camarada chamado Carl Gustav Jung, Carl Jung, né? E vai, sei lá, talvez
se debater com algumas dos seus conceitos, a sincronicidade, por exemplo. Carl Jung dizia que todo ser humano, ele nasce e ele vai se perdendo da sua essência, falando rapidinho aqui para não dar muito tempo, a partir do momento em que estão vivendo, se relacionando, tendo que usar máscara para ajudar ele, para ser aceito por esse ou por aquele grupo, e depois de um determinado período da nossa vida, a gente percebendo que a gente está fora da nossa essência, a gente faz um caminho de volta. Esse caminho de volta, que o Jung chama de individuação, é você se voltar para o seu interior, para o seu eu, para algo maior do que você mesmo. A gente já percebe espiritualidade. A gente já percebe espiritualidade em Platão. Quando ele fala em sincronicidade, por exemplo, o Jung acreditava que, sabe quando você, por exemplo, está pensando em uma pessoa muito durante a semana e essa pessoa de repente te liga ou te manda mensagem? Nossa! Então, Carl Jung acreditava nesse negócio aí. É o tal da espiritualidade junto com a ciência, vamos dizer assim, né? E no caso da resiliência, para chegar na sua pergunta propriamente dito, tal. Inclusive, hoje, se você pode buscar no Google, você vai encontrar uma série de pesquisas feitas com pessoas que admitem ter, vamos dizer assim, algum tipo de fé, crença, de religião, de espiritualidade, e as pessoas que não têm. E essas pessoas que apresentam esse tipo de fé se mostram nesses testes muito mais resilientes, muito mais preparados, por exemplo, para momentos como esse, do que as que não têm. Então veja que interessante, quando você... Então pegando um exemplo básico, bem simples para quem está nos escutando entender. Vamos pegar uma pessoa que tem fé, que acredita que há um Deus no universo, criador de todas as coisas, que ama esse Deus, que acredita que o próximo é seu irmão, e que acredita que depois que ele morrer, ele vai para o céu. Vamos pegar a questão da óbvio que esse ser humano, diante de uma situação crítica e atípica, ele vai ter mais capacidade, mais resiliência de passar por essa situação. Por quê? Porque o foco dele não está no momento. Ele sempre tem algo que o leva para frente, que é a tal da esperança. Esperança que lá na frente vai ficar com esse Deus quem crê. Isso acontece também com outras, vamos dizer assim, outras tradições religiosas, não seja necessariamente cristianismo, e não necessariamente como a gente falou aqui. Alguém que tem a sua espiritualidade muito bem trabalhada, por exemplo, aqui para ficar mais claro, ele faz um trabalho social aqui no centro de São Paulo com moradores de rua, né? E ele não tem nenhuma tradição, ele não se apresenta como cristão, também não como ateu, mas ele acredita que há alguma coisa para além da matéria. Você trocar uma ideia com esse cara e você vê o que ele passa para estar ali cuidando de moradores de rua, você pensa que você mesmo, embora você não fale. Cara, eu não conseguia fazer esse trabalho. Ele já, inclusive, apanhou da polícia porque foi ajudar um morador de rua numa certa ação policial, e ele continua lá. A capacidade de resiliência desse cara é muito grande. Por quê? Porque há alguma coisa dentro dele que o move a estar ali, que é maior do que ele. Que ele não consegue dizer não. É mais ou menos assim, cara, eu gostaria de não fazer esse trabalho, mas é mais forte do que eu consigo fazer. Faz parte de mim. Então, espiritualidade é esse negócio, não dá para explicar. Se eu postei o que é alma? Alma é esse negócio que pergunta, o que é alma? No fundo, a gente sempre está querendo essa resposta, de onde a gente veio, né? Inclusive, pegando a filosofia novamente, de onde eu vim, para onde eu vou. E esse negócio está muito atrelado, ter essa capacidade, tá só nesse... O foco dela não está só na matéria,
tem toda a relação da resiliência pensando a partir desse ângulo. Rangel, o pessoal está falando aqui em relação ao teu áudio, está dando eco, cara. Será que tem alguma coisa alta aí? Será que... Estão dando esse feedback aqui para a gente, já a Eliane Braz, que é professora, a professora Luizileide Queiroz também está dizendo, olha, o áudio de Rangel está com muito eco, tá, inclusive ruim de assistir por causa desse eco, de ouvir. Será que tem alguma coisa alta aí, um microfone? Você está me ouvindo bem? Tô. Então, eu acho que não é Eu acho... Jefferson, eu acho que eu falo, e como o seu áudio você está ouvindo o meu externo, eu acho que eles estão ouvindo o áudio a partir do teu sonho. Porque eu tirei tudo aqui, até abaixei o volume e continua assim mesmo. E eu não estou nem com o Face ligado, assim, conectado, justamente para não ter problema. A professora Eliane está dizendo que o meu está ok, que o meu está super tranquilo, tá audível, o seu que não está conseguindo. Inclusive, eu acho que agora deu uma melhorada. Se você baixasse um pouquinho, ou eu baixasse um pouquinho aqui, talvez não tivesse tanta interferência, né? Então, eu vou baixar o meu áudio aqui, certo? Oi? Agora eu não estou te ouvindo. E agora? Agora eu estou ouvindo. Agora eu tentei tirar o som aqui, mas... Então, assim, eu acho que deu uma melhorada. Eu baixei aqui significativamente e eu acho que deu uma melhorada. Vamos esperar o feedback da galera aqui. É muito bom conversar isso, cara. É muito profundo, muito interessante. Eu converso muito isso com o Roberto Alarcon, com o professor Beto, né? A gente discute sobre essas temáticas e é muito interessante. Discute no bom sentido, de duas pessoas que têm dúvida, duas pessoas que querem procurar a resposta. A gente sabe que tem algumas respostas que não foram feitas para a gente encontrar agora, pelo menos agora, assim eu penso, entendeu? E se nós encontrássemos agora, talvez não seria interessante. Então, existe o tempo de encontrar essa resposta. E eu estava pensando essa semana, aliás, semana passada, em um grande empresário aqui de Irecê. Ele tem muito dinheiro e ele é amigo de um pedreiro. E ele contratou o pedreiro por confiança, disse assim, olha, você vai fazer uma casa lá lá na minha área, certo? Só que o seguinte, eu não vou acompanhar a construção dessa casa, não. Eu confio em você completamente. E eu vou te colocar o dinheiro, inclusive o dinheiro, a questão financeira, você vai administrar isso tudo e você vai construir a casa para o seu amigo de muitos anos. E ele construiu uma casa. E o pedreiro escolheu a janela em um grande tronco de árvore, porque ele imaginava que esse tronco de árvore ia agradar muito o grande empresário. Falou, nossa, a janela do quarto do meu amigo vai ficar aqui, nesse grande tronco. E assim ele fez exatamente, fez uma janela bonita, a gente enxergava a árvore logo de cara. E ele colocou a esperança dele nessa ideia que ele teve. Quando o empresário chegou para ver a casa, o empresário olhou tudo, uma casa enorme, mas esse detalhe chamou o empresário, chamou a atenção. Foi a única coisa que ele não gostou. Foi a janela dele direto para um tronco de árvore enorme. E aí o pedreiro percebeu que o empresário não tinha gostado e resolveu tentar solucionar o problema. A gente sabe que tem pessoas que tentam solucionar problemas, tem pessoas que trazem problemas. Né? Ele falou, não, desculpa, eu achei que você ia gostar, esse tronco de árvore ele tem mais de 100 anos, enfim, é da árvore, explicou toda a história da árvore e tal, essa árvore aí já é histórica, pessoas já brincaram e tal, crianças já brincaram, crianças cresceram nessa árvore, crianças escreveram com graveto no chão dessa árvore, então eu achei que você ia gostar. Ele falou, mas eu não gostei. E falou assim direto mesmo, eu não gostei. E o Pereira falou, tudo bem, então eu vou mudar a janela. Eu vou pegar a janela, vou fechar com blocos e você vai escolher outro lugar para eu fazer a janela novamente, porque eu não quero, você é meu amigo de 30 anos, 40 anos, eu não quero deixar você triste.
E aí o empresário disse, não, eu não quero que você mude a janela, eu quero que arranque a árvore. Imagina, quero que arranque a árvore, porque esse é o meu terreno e tal, e você fez a janela, foi uma opção sua, agora eu tenho a minha opção, eu quero que arranque a árvore. Por que eu estou contando essa historinha, que parece ser uma história boba, mas que traz uma reflexão para a gente de como as pessoas, às vezes, culpam o que não é para culpar. Seria bem mais fácil fechar a janela, seria bem mais fácil mudar a janela de local, mas o empresário decidiu arrancar a árvore, como forma de dizer assim, não, ó, a gente resolve esse problema tirando aqui o mal pela raiz. E, às vezes, as pessoas deixam de dialogar, deixam de negociar. Por que eu estou te falando isso? Porque nós estamos vivendo na educação um momento terrível, terrível. E as pessoas querem, às vezes, mudar algumas coisas enraizadas e que são boas, e acusar também, ó, dizer assim, ó, o ensino tradicional não é bom. Já, então, assim, que a gente pare de julgar um pouquinho, principalmente nessa época, que a gente consiga aproveitar, sim, o que tem raiz, aproveitar, sim, o que é novo, aproveitar a janela, aproveitar o espaço da janela. E eu queria te perguntar, assim, a educação tem sido resiliente, Rangel, nesse período? Você acha que a educação ela vai sair fortalecida desse processo? Ela vai aprender nesse processo? Vamos lá. Deixa eu ver. Como que tá meu áudio aí? Tá ótimo. Tá dando eco ainda? Se a galera Não, tá eco... diminuiu o eco. Inclusive, tirou o eco total. Ah, então nós temos já. Então, vamos lá. É até interessante a gente observar o seguinte. Toda vez que a gente está em um determinado lado da história ou de uma situação, tendenciosamente a gente tem determinadas escolhas ou conceitos, ou faz partidarismo, ou a gente tem um lado da história, um lado de ver, né? Quando a gente está inserido, geralmente na situação, principalmente quando a gente veste um pouco a camisa do outro lado, a gente tende a ter um pouco mais de humildade, até para aqueles que conseguem aprender, né? Eu estou dizendo isso porque quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para... Na verdade, quando eu saí da Bahia, eu saí para ir para uma agência missionária, uma agência com jovens com opção. E a partir dali eu ganhei muita experiência, acredito eu, de vida, porque foi quando eu, embora fosse uma agência missionária, eu não estava fazendo só trabalho de evangelização. Eles faziam um trabalho social, trabalho voluntário. A gente chegou a entrar em bairros carentes, trabalhar em morro lá no Rio de Janeiro, subir morro, trabalhar em favela. Isso me trouxe experiência de vida muito grande. E essas experiências que eu tive me deu um outro olhar a respeito daquelas pessoas que até então, em determinado momento da minha vida, eu havia julgado. Com a educação aconteceu. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui fazer minha graduação em História. E eu fui fazer um trabalho voluntário de dar aula para quem não podia fazer cursinho. E eu tive essa mesma experiência. Mas eu permaneci no comércio. Eu trabalhava numa loja de manejados, fui vendedor, o gerente, o supervisor. E esse mundo é o mundo do comerciante, o mundo do gestor, o mundo do empresário. O mundo daqueles que estão em outra realidade, passando necessidade, é outro. Então, quando eu fiz essa formação, eu continuei no comércio, fui fazer esse trabalho como educação, e só depois, quando eu fiz uma extensão em coaching, eu fiz a minha formação em graduação em História, depois fazer uma formação em coaching, e depois fui fazer como uma espécie de especialização em coaching educacional. Então, hoje eu estou dentro da escola trabalhando com coaching educacional, mais especificamente com a área de inteligência emocional.
dentro daquela proposta da BNCC, trabalhar habilidades socioemocionais, né? Somente ali as 10 competências. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para a minha diretora. Ela tem um programa muito lindo. EAP, Emotion Ability Program, que é um programa de inteligência emocional da escola, idealizado por ela. E eu estou junto nessa com ela. E só quando eu entrei, de fato, na sala de aula, meu amigo Jefferson, agora respondendo a sua pergunta, foi que eu entendi um pouco os dois lados da história. O lado do professor e o lado do aluno. E também o lado de quem critica uma modernização. Quem critica, aliás, uma rigidez na educação e aqueles que pregam uma modernização. Como, por exemplo, aulas EAD, né, que até hoje ainda é uma polêmica. Então é muito bom a gente tentar dialogar de todos os lados. Porque, historicamente falando, se você pegar a própria história, todas as épocas em que houve algum tipo de mudança, houve porque houve dois extremos. Sempre é dois extremos. Se você pegar a esquerda e a direita, política, por exemplo, se você pegar, geralmente, patrão, empregado, se você pegar as grandes revoluções, sempre tem os dois lados. Só que a mudança, ela nunca é radical para um lado ou para o outro. Quando elas são radicais para um lado ou para o outro, a gente fatalmente cai numa ditadura, por exemplo. Então, quando ela é muito radical, há uma ruptura. E a gente nunca está preparado para rupturas. A gente tem que tentar dialogar e chegar no equilíbrio. No caso da educação, eu acho que é a mesma coisa. Eu não sei exatamente quais mudanças, por exemplo, são possíveis hoje. Mas algumas coisas precisam mudar. A gente tem que valorizar muito aquilo que é tradicional. A gente tem que valorizar muito, principalmente professores, que é uma classe ainda não valorizada no país. Mas a gente também tem que entender que há algumas coisas que estão vindo com uma avalanche de mudanças que eu acho que a gente não vai ser possível não mudar. A questão, por exemplo, das aulas à distância. Como se resolve esse problema de aulas à distância no formato EAD? A gente mantém um sistema tradicional ou a gente migra para o EAD, por exemplo? Ou a gente faz o meio termo? Se a gente faz o meio termo e tem presencial e EAD, na distância, qual seria a solução? A solução seria não ter um ou outro? Qual a solução seria? Porque, por exemplo, de um lado a gente fala as pessoas que estão nos rincões desse país e que sequer têm internet. A responsabilidade do governo seria levar a internet para essas pessoas. Seria a responsabilidade. Aqui eu vou dar uma palavra sobre essa que fala hoje, papel do Estado. Né? Principalmente a ala mais pessoal assim, mais do lado do empresariado e tal. Prega-se muito a mão livre do mercado, como se diz no capitalismo. A mão livre do mercado, dizendo que o mercado ele tem que andar por si só. Então, o Estado ele não tem que interferir. E eu fico perguntando, se o Estado não pode interferir, Brumadinho pode acontecer diversas vezes, o Estado não pode penalizar o preço. Se o Estado não pode interferir, a própria questão da educação, se lá na frente vier a privatizar, quem não tem essa possibilidade de pagar, o Estado não pode interferir, ficar sem educação. Então, assim, a solução não é evitar as mudanças, porque elas vão vir. Infelizmente, elas vão vir, cara, quer queremos ou não. Por exemplo, pega hoje sistemas de Uber, né? O próprio Uber é um exemplo disso. Hotéis.
EAD também, né? Cursos à distância não dentro da escola tradicional, mas nas próprias faculdades. Eu fiz recentemente uma especialização na PUC do Rio Grande do Sul online. Eu acho que em outras épocas eu não teria condição de fazer essa especialização. Eu fiz online, porque eles deram essa possibilidade. Então, determinadas coisas, a tecnologia, ela envolve a própria história, porque a mudança é inevitável, vamos dizer assim, ela vai vir. Agora, o que a gente precisa dialogar para garantir os direitos e o mínimo de capacidade daqueles que não vão ter condição de usufruir dessa tecnologia. Então, é como eu disse agora, falando sobre EAD, as pessoas que não têm acesso à internet, a gente tem que ver como responsabilidade do governo dar acesso à internet às pessoas. Se você pegar educação, tem que ser visto como direito. Não é como uma possibilidade daqueles que conseguem pagar. Tem que ser visto como direito. E se alguma coisa está como empecilho para a educação, no caso, por exemplo, a falta de internet, essa internet tem que ser possibilitada. Porque eu acho que a escola, como a gente conhece hoje, ela vai mudar. Mesmo que a gente não queira. O ensino tradicional, eu não acho que é ruptura. Eu acho que vai mudar. Assim, drasticamente. Mas eu acredito que vai mudar. Eu acredito que, independente da gente levantar a bandeira daquele lado, a tecnologia vai entrar muito forte nas escolas e a gente vai talvez ver um sistema semipresencial. Você colocou umas coisas interessantes aí. Enquanto isso, você vai ver na questão do seu áudio que ainda estão reclamando aí. Cara, eu não sei o que é, porque eu abaixei o som para te ver aqui, para te ouvir, melhor dizendo. Tá tendo muito eco, e a galera está, inclusive, dizendo que o conteúdo é interessante, mas que o áudio está um pouco ruim. Então, Rangel, eu tenho dito eu tenho chamado de pensamento binário, né? Hoje em dia nós vivemos em uma sociedade que vê apenas dois polos. Você é a favor. Se você não concorda, você é contra. E as pessoas já te colocam em molduras, né? Olha, se o professor Jefferson não está concordando com isso, significa dizer que ele é ostensivamente contra o que nós estamos aqui. E às vezes não é. A gente não busca o meio termo, não busca o equilíbrio, não busca o debate. Eu tenho dito que nós estamos vivendo um período que a gente não tem resposta, a gente tem pergunta, várias perguntas para fazer ainda. E perguntas que não serão respondidas no período da pandemia, né? Eu vejo que elas não serão respondidas. A educação, ela jamais será a mesma depois desse processo, né? Eu estava vendo uma palestra essa semana que dizia, olha, você acha que os meninos estão com saudade das fileiras, ou dos conteúdos, ou das atividades? Não, eles estão com saudade, talvez, do perguntar como é que você está, do abraço, e do olhar, do carinho. Talvez eles estejam mais com saudade disso que com o próprio conteúdo. Eu estou orientando os meus professores, eu sou coordenador pedagógico, a dizer, olha, vamos pensar primeiro humanamente, depois a gente pensa essa questão técnica, depois a gente pensa a questão do conteúdo, que não é menos importante, não é mais, não é menos importante. A gente não pode cair nesse comparativo binário, dizer, não, isso é importante, isso não é importante. A gente não pode fazer isso em educação. Acredito que a gente pode discutir o que é importante. Estão falando agora de um novo normal. Eu queria até te perguntar como se existe esse novo normal. Na minha opinião, já estava normal. Eu fiz minha dissertação de mestrado, já estava normal. Eu fiz minha dissertação de mestrado e o meu campo de pesquisa foi aqui em Irecê, as escolas com grande dificuldade de acesso à internet. O professor, quando ele ficava na sala de aula, que era perto do roteador, ele ficava feliz, porque ele ia poder usar a internet. Se ele ficasse na sala de aula, na quinta, sexta, sétima ou 10ª sala de aula, ele não podia usufruir da internet. Então, na minha opinião, antes da pandemia, as coisas já estavam anormais. Então, qual seria esse novo normal que estão falando? Como é que esse novo normal está voltando aí em São Paulo?
São Paulo está construindo um protocolo de volta em setembro. Como é que está esse protocolo? Vai ser um normal ou vai ser um novo anormal? Jefferson, você me colocou na parede. O eco, até eu estou ouvindo meu eco aqui, pra falar a verdade. Tá. Mas eu não sei o que é, não, né? Honestamente. Vamos lá, vamos seguir. Então, eu acho que essa decisão do governo de São Paulo é pura e simplesmente do governo de São Paulo. A maioria dos educadores não concorda, essa é a verdade. Educadores, pais, professores, escolas, todos estamos muito receosos com esse protocolo. Essa é a bem verdade. E, sinceramente, eu penso que, embora já tenha sido anunciado, é um pensamento meu, eu acho que não vai se concretizar. Eu acho que o governo vai recuar. E acho que um grande equívoco dos governos, vamos dizer assim, é quando eles tomam uma decisão sem consultar os especialistas. Quem está dentro da área? Embora se tenha uma Secretaria da Educação, é preciso ouvir quem, de fato, vai receber os alunos. É a estrutura, é a escola, são os professores, são os educadores, são os coordenadores pedagógicos. Então, eu acho que esse é um grande erro, é você tomar uma decisão quase que unilateral. Porque tenho absoluta certeza que se o governo de São Paulo hoje ouvisse educadores, tanto da rede pública quanto da rede privada, ele seria orientado a não editar esse protocolo aí. Entende? Agora, falando sobre o novo normal. Novo normal, assim, a gente pode falar em várias áreas, né? A gente está falando sobre educação, mas ele pode se estender em várias áreas. Lá também, a gente tem falado sobre esse tal de novo normal. E eu, particularmente, começo a pensar em novo normal, primeiro a partir da questão humana. Eu sempre gosto de puxar um pouco para a questão humana. Dia desses eu estava ouvindo uma palestra do Rabino, como que é o nome dele, meu Deus? Newton Bonder. Rabino Newton Bonder escreveu um livro, Alma e Moral, foi adaptado para o cinema, teatro, tem um documentário no YouTube. É um texto muito interessante, documentário. O livro, documentário. E o Rabino, numa entrevista para a Jovem Pan, ele falava sobre 2020, sobre esse ano. Ele dizia que 2020 é um ano sabático. Por que é sabático? Porque sabático é aquele tempo que você tira para cuidar de você. Né? Quando se alguém fala, eu vou tirar esse ano sabático, vai desligar da sua responsabilidade profissional, vai fazer o multiplicação, vai sair por aí, vai trabalhar os enfim. Ano sabático, essa mesma ideia, segundo o Newton Bonder. Ele dizia o seguinte, porque o planeta não vai ser mais ele falava algumas coisas interessantes que a gente geralmente vê aí em algumas postagens, que é a mudança que já está ocorrendo no planeta. No céu, nas águas, na natureza, nos animais. Você vê um céu mais claro, mais azul, mais limpo, água menos poluída. O planeta agradece. Tem um teólogo agora brasileiro, esqueci o nome dele agora. Leonardo Boff. Você conhece Leonardo Boff? Deu uma entrevista recente agora, sobre ele está falando justamente que toda vez que o planeta é agredido de forma que não consegue, e os humanos por só não conseguem, ele vai parar os humanos. Porque o planeta ele precisa se regenerar. Então, nessa entrevista do Newton Bonder, ele falava que, a começar pelo planeta, 2020 é um ano sabático. O que é sabático? É um ano que o planeta está tirando para si. E por que isso se estende ao ser humano? É um ano que a gente está tirando para si. A gente sempre reclamou de não ter tempo para a família, para os filhos. A gente tem a possibilidade agora de ter, e a gente não sabe o que fazer. Verdade. Você fica com aquela coisa, sabe aquele dia que você
sei lá, você quer porque quer tirar férias e você tira férias. Aí você viaja para um lugar e fala, meu, preciso voltar para minha casa. Aí você quer voltar para o trabalho antes de terminar o período de férias, porque você não aguenta mais ficar sem fazer nada, entre aspas. Porque a gente não consegue ficar com a gente mesmo. A gente não consegue se relacionar com a gente. E quem não consegue se relacionar consigo mesmo, não consegue se relacionar com o outro. Você pensa que se relaciona com o outro, mas não se relaciona. E aí, para pegar um pouco da linha do professor Newton Bonder, ele dizia que, entre outras coisas, que esse ano sabático ele nos ensinou pelo menos duas coisas. Uma foi a generosidade e solidariedade. Foi essa concepção de que todos somos um. Você não é em si mesmo, você é a partir do outro. Por exemplo, o que o outro faz impacta você, mesmo que você não queira. Então, se alguém, por exemplo, sai na rua sem máscara, desprotegido, se contamina e volta para casa, ele contamina a família. E se ele faz a mesma coisa com os amigos, ele contamina os amigos. É como se diz no volante, né? Você tem que dirigir para você e para o outro. Então, aquilo que o outro faz reverbera em você. E aquilo que você faz reverbera no outro. Então, a primeira palavra que eu é solidariedade. Todos somos um. E a segunda palavra que o professor Bond falou, que eu gostaria de falar aqui, é vulnerabilidade. A consciência de que a morte está próxima, de que ela pode chegar a qualquer momento. Isso nos amedronta, por um lado, mas também, por outro, nos traz uma responsabilidade de viver. Porque só quem sabe da proximidade da morte é que entende a preciosidade da vida. Então, eu diria primeiro que esse novo normal, antes de entrar na questão da educação, esse novo normal fala com a gente, como ser humano. Que tipo de ser humano você vai tornar a partir daqui? Claro, muitas pessoas vão continuar as mesmas. Mas acredito meu, que a maioria não. Acredito que muitas pessoas já mudaram a sua concepção de si mesmo e de mesmo. Trazendo isso para a educação, acho que o novo normal vai passar por essa questão tecnológica, não tem jeito. A gente teve que se adaptar. Eu mesmo fui testemunha, porque eu sou uma pessoa meio chuca assim, para tecnologia. Então, a escola lá contratou o Google for Education, né? Google Sala de Aula. E o trabalho que foi ela se adaptar. E uma vez adaptado, aquilo está difícil de sair. Mesmo que as aulas presenciais voltem, vai ser difícil de sair da escola. Exatamente. Não é? Perfeito. Então, o novo normal já começa com a parte tecnológica, mas vai reverberar também na questão das relações, da questão humana. Eu vou tomar a liberdade de citar um trabalho de um aluno meu, de uma aluna, sem citar o nome dela, que me emocionou muito. Uma das atividades que eu preparei nessa quarentena foi 3 perguntas para os meus alunos. E uma delas foi: o que a pandemia, o isolamento social está ensinando a você? Mais ou menos assim. E ela respondeu o que ela aprendeu sobre generosidade, ficar mais próximo da família, tudo isso. E ela citou uma situação que me emocionou muito. Ela disse que o avô dela estava de aniversário. E foi logo no início, né? Todo mundo com cuidado, e ele, grupo de risco. E ninguém pôde ir visitá-lo, nem cantar parabéns. Isso ficou muito triste. E aí, do nada, sem que a família esperasse, os avós gravam um vídeo, uma espécie de live, fez um bolo e cantaram parabéns para eles. Que legal, cara. Compartilhou com a família.
E a gente acha que a geração dos avós não faz isso, né? Isso deveria ser algo que da neta, do filho, mas foi o avô que fez. Você vê que a tecnologia está pegando todo mundo, não tem jeito. Você vê, às vezes, os vovós ali com o zap. Então, eu acho, meu amigo, que ela passa por essa questão tecnológica, mas ela vai reverberar, inevitavelmente, a questão das relações, dos relacionamentos humanos. E relacionamento humano é mãe, pai, é professor e aluno, é educador, é coordenador pedagógico, é diretoria, não tem jeito. Relações humanas. Eu vou dar a palavra para você, porque eu vou falar muita coisa aqui. Pode ir. Na verdade, eu queria... fala, e que bom que você fala muita coisa, porque são coisas que a gente aproveita. Muito bom, cara, que você colocou. Deixa eu te falar. Deixa eu só falar com o pessoal da live aqui, para a gente ser justo, né? Com o pessoal que entrou. Nice Costa, professora de Educação Física. Mike Sena, bloco da Rádio Vida FM, trabalha lá comigo, está aqui na live. Também a Paulina, que é professora daqui da Rede Municipal de Educação de Irecê. Eliana Braz, professora lá de Gentil do Ouro. Você conhece Gentil do Ouro? Conheço Gentil do Ouro. Eliano Santos, lá de Central, que é minha terra natal, tá? Eu moro em Irecê, mas minha terra natal é Central, aqui pertinho. Quando você vier aqui, vamos com o Betão lá em Central, tá certo? Vamos lá. Vamos. Já está marcado já. Obrigado, gente. Aqui é muito feliz, eu fico muito feliz. E é 1 hora de live, cara. Não, é rápido demais. Mas eu queria que antes que acabasse, porque me mandaram uma pergunta aqui pelo Zap, e eu gostaria... Índia Pereira também acabou de entrar, é uma pessoa que tem militado muito aqui na área de meio ambiente, e é uma pessoa que eu tiro o chapéu. Um abraço, Índia Pereira. E uma pessoa mandou uma pergunta no Zap, dizendo assim, olha, eu sei o que é ser um professor e qual é a função de um professor. Eu sei o que é ser um palestrante e qual é a função de um palestrante. Eu sei também qual é a função do idealizador que está aqui, idealizador do projeto Siga Seu Caminho. Mas eu não sei qual é a função de um coach. Qual é a importância de um coach. Então, a gente não pode encerrar sem você falar em coach, né? Aí você falou que é coach educacional, né? Eu imagino que existem outros níveis, né? E eu queria que você falasse qual é o papel de um coach aí na atualidade. Boa pergunta. É muito bom essa pergunta, porque esclarece algumas dúvidas e alguns guns que aparecem geralmente, inevitavelmente, nas redes sociais. Bom, para falar o que é coach, eu vou começar falando o que não é. Porque se confunde muito, então eu tenho que já dizer que não é coach. Já elimina algumas possibilidades, né? Já elimina algumas possibilidades. Coach não é terapia. Coach não é aconselhamento. Coach não é mentoring. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a terapia, ela tem um lugar dela. E deve ser respeitado. E deve ser dado o devido valor e o espaço dela para a demanda que ela cuida. Então, a terapia, ela cuida das emoções, questão de trauma, ela vai muito no passado, ela faz um trabalho mais aprofundado. O conselheiro vai aconselhar dizendo o que você vai fazer. É um conselho, está dizendo, faz isso, isso aqui não. O mentor é aquele que já percorreu o caminho e você quer percorrer aquele mesmo caminho, ele vai por aqui, que é o cara que também vai entrar também nas coisas. Coach não é nenhum desses. Por quê? Primeiro, coach, ele não é terapia porque ele não trabalha com o passado, com traumas, com emoções. O coach vai trabalhar do presente para o futuro. É uma metodologia que auxilia você no processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e humano para atingir as suas metas. Ponto. Então, vamos supor que eu pergunte um cliente hoje que nas minhas sessões eu identifico que ele tem trauma de infância não curado. A minha competência profissional, a minha responsabilidade, a minha ética vai dizer para mim o seguinte, encaminha para um terapeuta, encaminha para um psicólogo. A minha ética. Porque o psicólogo está gabaritado para isso. Coach não. O que é que eu faço? Geralmente eu pego pessoas que... A maioria dos meus clientes são
Cara, eu estou perdido. Eu trabalho num lugar que eu não me realizo. Eu não me sinto. Eu quero sair desse negócio, mas eu também não sei não sei o que eu quero. Para usar uma estatística atual, 70% das pessoas hoje no ambiente de trabalho estão insatisfeitas com o seu trabalho. É muito. Então, o que é que eu faço com esse cara? Ok, nós vamos percorrer um caminho em que você vai se encontrar com o ser humano, vai começar a identificar quais são os seus valores e vai traçar o caminho para fazer uma transição de carreira, se é o que você quer, saindo desse trabalho que você realiza, sabendo qual é o trabalho que tem essa identificação com a sua essência. E a gente vai estabelecer. E aqui é importante dizer, isso não é feito só no lado, isso tem que ser ferramentas. Então, para dar um outro exemplo, o cara fala, eu quero passar em concurso público. Ele já tem uma meta estabelecida. Não é caso de trauma, não é caso de nada. Não é uma meta, ele quer passar essa meta. Ele quer um profissional que trabalhe no autoconhecimento dele, no projeto dele, em termos de organização, em termos de metas estabelecidas, em termos de ações práticas, para ajudá-lo. Então, vamos supor, você contrata hoje um personal trainer. Você quer perder X quilos. O profissional trainer não vai entrar na academia para você, não vai correr para você, não vai fazer exercício para você. Ele vai te orientar quais você faz para você fazer e você perder os quilos. No coach é a mesma coisa. Ele vai orientar o cara que quer, por exemplo, passar no concurso, vai dizer assim, você quer isso? Quanto tempo? Daqui a 3 meses. Ok, daqui a 3 meses, quantos livros? X livros. Ok. Quantos livros você consegue ler por mês? Quantas páginas você consegue ler? Você se compromete a ler tanto. E toda semana esse coach vai estar numa sessão acompanhando essas tarefas e ajudando esse cara a chegar onde ele quer chegar. Entendeu? Eu, por exemplo, eu cheguei no coach justamente quando eu estava aqui em São Paulo. Eu trabalhei muito tempo no comércio, como vendedor, como projetista, como gerente. E eu sempre soube dentro de mim que eu não me realizaria ali. Eu queria algo a mais. Eu queria algo que estivesse muito dentro da minha essência. E foi a partir daí que eu conheci o coach. Entende? Então, o coach, na verdade, é uma metodologia. Em resumo rápido, é uma metodologia que ajuda você chegar onde você quer chegar, cumprir as suas metas. Com técnicas, com ferramentas, com metas estabelecidas, com ações, principalmente. O processo todo é o processo de conhecimento. Porque a gente conhece o outro, a gente conhece as pessoas, a gente acha que conhece pelo menos as coisas, mas a gente não conhece a nossa mesma. Então, esse processo todo nada mais é do que um caminho de autoconhecimento. Angel, bem legal, cara. Eu queria agradecer, já começar agradecendo e dizer que eu falava com o Beto, né, caso você, e eu tinha vontade de fazer esse momento, me sinto realizado e feliz pelas informações que você trouxe, pela qualidade de tudo. Prometo que tem alguns itens aí que eu vou estudar um pouquinho mais. Eu trouxe alguns autores, inclusive, trouxe aí algumas metodologias, trouxe algumas orientações que merecem aí uma pesquisa pós-live, né? E a live, ela não se encerra aqui, a gente precisa entender isso. E, na verdade, quando eu fiz esse projeto, eu escrevi ele em 2015. Eu era coordenador do Ponto de Cultura, aqui de Irecê, que é que é um local onde faz várias ações de cultura. Eu falei, nossa, eu preciso criar uma plataforma assim online. Eu nem imaginava que ia ter pandemia, nem que ia ter distanciamento, nem que ia ter processo. Mas eu preciso criar uma plataforma online onde a gente possa conversar sobre educação, sobre cultura, sobre arte. Eu conversei com o Rubão Lima, né? Você viu, o Rubão Lima, do ex-companheiro de Jesus, onde a gente possa conversar sobre cultura, sobre futuro, sobre ideias, fazer uma tempestade de ideias, e assim, legal. E aí eu escrevi esse projeto e veio um mestrado em 2017.
No mestrado de 2017, eu fiz na Universidade Federal da Bahia, eu tive como orientadora a professora Maria Helena Bonilla. Depois você dá uma pesquisada que ela fala muito sobre, eu acho que você conhece, inclusive, ela fala, Bonilla e Nelson Preto, são nomes referentes aqui da tecnologia no Brasil. Vou dar uma procurada. E eu trouxe lá para ela um bocado de ideia assim presencial, sabe? E Bonilla me deu um puxão de orelha, cara. Ela é gaúcha, assim, durona, né? Ela disse, poxa, Jefferson, você está achando o quê? Que o mundo vai ficar nesse negócio presencial o tempo todo? Comece a pensar em propostas digitais. Ela falou isso em 2017. Ela nem imaginava também pandemia, imagino eu, que ela nem imaginava, que ninguém imaginava. E aí eu comecei a escrever, construir plataformas digitais e pesquisar várias plataformas. E descobri, Angel, que o StreamYard, que é essa plataforma que nós estamos usando, o Zoom, o Meet, sempre existiu. Isso. Só que ele não dava-se valor porque as pessoas não precisavam. Então, foi necessário que as pessoas sentissem dor, eu vou colocar dor entre aspas, que a gente não deseja sentir essa dor que nós estamos passando, para as pessoas se aproximarem a algumas possibilidades. Quando nós colocamos possibilidades aí na nossa temática, é justamente para, na mensagem final, a gente dizer, olha, é o seguinte, existem possibilidades digitais. O Angel está lá em São Paulo, eu estou aqui em Irecê, e a gente está conversando para vocês. Olha, a gente não pode fechar um debate e dizer assim, olha, é o fim de tudo. Não, o fim de uma etapa pode ser o início de outra etapa. Ela não se fecha, os ciclos eles não se fecham. Nós que temos, às vezes, a pretensão de fechar as coisas, e a gente não consegue fechar nada. A gente, no máximo, abre outras discussões, abre outras ramificações, abre outras possibilidades. Nem a ciência, que às vezes é prepotente, não é a ciência, mas as pessoas que fazem ciência, olha, eu sou médico, doutor, sou pesquisador, nem eles estão conseguindo responder as perguntas agora. Sabe por quê? Porque existem perguntas que foram feitas para nós construirmos outras perguntas. Então, é assim que eu penso e é assim que eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e agradecimentos e acrescentar aí o que você quiser nesse momento. Gratidão a você. Obrigado, meu amigo Jefferson. Obrigado a todos que acompanharam. Desculpe pelo eco, eu não consegui corrigir aqui, tentei de tudo. Realmente não sei o que aconteceu. Mas eu vou terminar talvez com a frase do Galileu Galilei, para concluir sobre essa nossa missão. Ele diz que não se pode ensinar nada ao homem. Só é possível ajudá-lo a encontrar o que já está dentro dele. Né? E o coach, o educador, o professor e até os pais, terapeutas, psicólogos, a gente tem essa missão de ajudar o ser humano a encontrar o melhor dele mesmo. Já está ali, já está dentro. Ele precisa acreditar que está dentro, ele precisa buscar. Só que a gente não consegue cavar por ele, lapidar a pedra por ele, buscar por ele. A gente nunca vai conseguir. Nem os pais conseguem fazer isso pelos filhos. Quiseram os pais ter esse poder, não tem. Então, acho que essa é a nossa missão. E eu quero concluir falando justamente sobre missão. Eu acredito friamente que todo ser humano ele veio a esse mundo com uma missão de vida. Um legado para deixar. Ele tem algo para fazer, para construir e deixar seu nome. As pessoas me perguntam, qual é a sua missão? Quando eu falo sobre missão, eu respondo, a minha missão é ajudar você a encontrar a sua. E é isso mesmo, é assim que eu sinto. Porque o projeto que você tinha me perguntado, eu vou concluir agora com ele, é justamente essa proposta. De ajudar a pessoa a encontrar qual que é a missão dela nesse mundo. Ela veio aqui para quê? Para nascer, crescer, desenvolver e morrer, e ponto final. Pagar contas, não deixar nenhum legado, não tocar outras vidas, não tocar outras almas. A gente que é professor, que é educador, sabe muito bem disso. Quando a gente vê o brilho dos nossos alunos aprendendo alguma coisa, descobrindo alguma coisa, a gente fica, meu Deus, você pode estar borocochô. Você fala assim, nossa, deixa eu fazer um negócio, não vou desistir não.
Porque a nossa recompensa não é nem algo em nós, mas é algo no outro. Quando você vê que esse outro descobriu isso, Galileu falou nessa frase, ele pisou a pérola. E eu quero concluir dizendo para quem está ouvindo a gente, para quem está nos ouvindo, embora com eco, busca encontrar a sua missão. Você não está indo por estar. Você não nasceu apenas para nascer, crescer, morrer. Você não nasceu apenas para ver o estado. Você nasceu, sobretudo, para o outro. Por quê? Porque você nasceu para imprimir no coração, no alma e na história do outro aquilo que o outro tem de melhor, mas que talvez ele vai descobrir por meio de você. Quem sabe, Deus não colocou aquela pessoa que julga problemática justamente para ele ser abençoado através da sua vida. Quem sabe? Então, minhas palavras finais encontre sua missão, vai valer a pena. Obrigado, Rangel. Deus continue te abençoando. Obrigado pela contribuição a esse projeto. Só para você ficar ciente, é a 13ª edição e ele vai funcionar enquanto a pandemia estiver. Espero que ele acabe logo, porque eu também estou torcendo para a pandemia acabar logo. Mas enquanto a pandemia estiver latente, evidente, aí visível, a gente vai continuar toda quinta-feira batendo papo com alguém especial. Hoje foi você e na próxima semana a gente vai buscar outro nome, outra pessoa, para que a gente possa continuar o nosso projeto. Um beijo no teu coração, que Deus abençoe você e sua família. Obrigado, meu irmão Jefferson. Deus abençoe você, sua família, todos que estão nos ouvindo. Eu fico à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo. Amém. Boa noite. Boa noite.